Bom, dando sequência, então, agora a gente vai conhecer um pouco da classe Cicadid, tá? Que é a classe das cicas. Essa é mais fácil, mas não são só elas, né? Bom, o objetivo da aula de hoje é reconhecer o grupo das cicas, identificar, ou a subclasse Cicadid, né? Identificar caracteres típicos do grupo, apontar as sinapomorfias do grupo, quais são as espécies mais comuns e olhar os detalhes específicos do ciclo de vida. Ele não muda muito em relação ao ciclo geral que vocês viram no vídeo da aula passada, né? Eu consegui editar lá no YouTube e colocar o vídeo original para vocês verem, mas tem algumas particularidades que eu quero chamar a atenção, tá? Essa é uma das últimas filogenias, né? O que ela nos mostra, né? Aqui é angiosperma, né? Podia estar invertido, podia estar lá embaixo, né? Só para destacar. Então a gente tem cicas surgindo primeiro é, com ancestral comum, né? Dando origem às demais gimnospermas. Gimnospermas seriam, portanto, um grupo aqui monofilético. É, E eu vou destacar esses dois grupos, tá? Cicadaceae e Zamiaceae, na verdade, são duas famílias. Então a gente vai, nessa aula, neste primeiro momento, olhar este grupo, depois a gente vai descendo, né, a nossa filogenia, tá? Então, a subclasse Cicadidae tem duas famílias, como eu falei, Cicadaceae e Zamiaceae. É bem simples, na verdade, né? Até que tem bastante gêneros e espécies, mas são só duas famílias. Elas ocorrem em regiões tropicais e subtropicais, nada aqui no sul do Brasil, ok? Nada na Europa, quase nada aqui nas regiões temperadas da Ásia, né, estão mais nessa região. A gente tem coisas aqui que são tropicais, ocorrendo dentro da floresta amazônica e inclusive no Brasil, coisas africanas e outras ocorrendo pelas ilhas lá do região do Pacífico e parte da Ásia. Tá? Mas aqui no sul, de fato, nada. Essas plantas, como eu falei na aula anterior, se parecem com palmeiras, né? O nome é conservado, Cicas, foi descrito pelo Linneu, portanto dá nome à família. É, tem um gênero na família Cicadaceae, que é Cicas, 107 espécies, basicamente lá na África e Japão até a Austrália. Zamiaceae são 9 gêneros, 206 espécies, né? Essas são mais tropicais e subtropicais, ocorrem aqui no Brasil. É, na África, na Austrália e na América como um todo. Tá? Então, no total, nós temos 10 gêneros, 313 espécies, se eu não estou errado. No geral, são cultivadas como ornamentais. As cicas são as mais comuns na região, mas talvez alguns de vocês tenham visto zâmia também. Podem chegar a 18 metros de altura ou mais, tá? Só que elas são tóxicas, geralmente. O que leva muitas a serem ameaçadas de extinção. Na Austrália, elas estão bastante ameaçadas porque o pessoal suprime elas para o gado, né? O gado não comer. E porque elas produzem, né, compostos neurotóxicos e carcinogênicos e faz mal para o gado. Então, elas têm sérias ameaças de extinção porque elas são suprimidas do ambiente natural. Contudo, apesar de ser o grupo mais antigo de gimnospermas, as indivíduos atuais, as linhagens atuais são extremamente recentes. Tá? É o que essa filogenia aqui vai mostrar para a gente. O que essa filogenia mostra, né? Aqui só a distribuição, né? Então a gente tem aqui Zamidion ceratozamia e microcicas. Aqui a gente tem Stangeres encefalartos. Cicas são nativas aqui dessa área verde, tá? E aqui esses outros gêneros. Eu vou mostrar eles mais adiante para vocês. Tá? Então, isso aqui é a linhagem, né? Elas viriam lá do Permiano, 300 milhões de anos aproximadamente, né? Dentro dessa escala. Mas as linhagens recentes as espécies atuais são recentes, ó, é o que isso aqui mostra. Você vê que tem esses ramos longos, né? E as divisões aqui, cada espécie, né? Cada terminal aqui nessa filogenia é curto. Então, dando um zoom para isso, a gente vê aqui, ó, nessa datação, que elas têm 5 milhões de anos, essas espécies, né? Algumas delas nem isso, tá? Os gêneros são mais antigos, mas as linhagens são mais recentes. Então, Cicas está aqui, né? Surgindo ali, o gênero surgindo primeiro, né? A família Cicadaceae como um todo, talvez quase 10 milhões de anos atrás. Aí vem Encefalartos, né? Com esse grupo bem diversificado. Depois Macrozâmia, Zâmia e Ceratozâmia, tá? Que eu destaquei aqui. Então, esses grupos são todos linhagens recentes, entendam. Cicadidae é antigo. As espécies atuais não têm 200 milhões de anos, só para deixar bem claro, tá? Quais são as principais sinapomorfias deste grupo? Bom, aí estão representados na imagem. Elas têm os feixes vasculares em forma de ômega. Quem tem uma sigla e quiser procurar, às vezes é um pouco difícil nas exicatas que estão secas, mas quando a gente corta um ramo a gente vê isso. Tá? Eu vou tentar mostrar isso na aula prática para vocês. Eu tenho um aqui no jardim.
Canais de mucilagem e meristemas característicos, então aqui na região, aqui a gente não consegue ver muito claro, mas esses pontos aqui, né, isso aqui na prática não vai dar de ver, só no laboratório mesmo, precisa do microscópio, eu acho. Vou tentar mostrar para vocês. E compostos tóxicos chamados de cicacinas, né, que paralisa o gado. Cicacinas, então, são esses compostos, e as raízes são coraloides, porque elas lembram corais aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é raiz. Tá? Então, essas raízes, por lembrar corais, né, coraloides, elas são exclusivas aqui das cicas, é uma sinapomorfia. Tá? O que mais tem? As folhas são compostas, pinnadas, rígidas, tá? E geralmente na parte superior do caule, então sempre aqui em cima, né? Como se fosse só um meristema apical. E a gente tecnicamente consegue contar pelas cicatrizes quantos anos ela tem, porque todo ano, pelo menos, essas cicas aqui produzem uma nova fileira de folhas. Então daria de contar a idade desses indivíduos. Como eu falei, são plantas grandes, podem chegar a 18 metros, mas o normal é 1 a 2, tá? É difícil passar muito disso. Eu vou mostrar uma em Blumenau um pouco mais alta. O caule é não ramificado. Geralmente, algumas gemas crescem do lado quando ramifica, ou raramente acontece aqui algum acidente que faça com que ela ramifique, né? E ele é monoxílico, né? Ou seja, cheio de parênquima. O que isso significa? Essas plantas provavelmente, isso aqui ocorre na Austrália, né, cheio de desertos, elas surgem em ambientes desérticos e desenvolvem, né, ou surgem na verdade num período do planeta que era mais seco e frio, e elas desenvolvem esses tipos de caule para armazenar água. Por conta disso, elas são mais comuns nesse tipo de ambiente, né? Não são todas que têm caule monoxílico, né? Não são todas que estão em ambientes mais frios, né? As que estão na Amazônia não estão assim. Mas elas originalmente se desenvolvem, se acredita, né? Nesse tipo de ambiente mais seco e frio, por isso que elas têm esse tipo de caule, tá? Nessas raízes coraloides que eu mostrei para vocês, tem bactérias dessas daqui, que são do gênero Anabena, que ajudam a fixar nitrogênio. A gente já viu isso, né? Num grupo lá de briófita, a gente viu isso lá nas samambaias, isso acaba sendo comum. E nesse grupo de gimnosperma a mesma coisa. Tá? Então, como elas são em solos pobres, essas bactérias ajudam na fixação do nitrogênio. O caule, né? Ele pode ser praticamente todo aéreo, parcialmente aéreo enterrado e totalmente enterrado. Então, as cicas, no geral, elas têm um caule totalmente aéreo. Tá? Encefalartos, por exemplo, tem um caule parcial, que é esse que está aqui do meio, e Stangéria, essa daqui que ocorre na África, ela tem um caule totalmente subterrâneo. Tá? Então a gente tem esses tipos de caule, mas no geral é monopodial, né? O único eixo, né? O único caule. Tá? Ele varia, claro, né? Desde caules não entumecidos até caules bastante entumecidos e às vezes bem ramificados no ápice. Ok? Então esse aqui é um caule quase todo subterrâneo e frequentemente ramificado aqui para produzir várias folhas, tá? E vários ramos pequenos. Nos arbóreos é mais raro essa ramificação, às vezes é dicotômico assim, ó. Tá? Macrosame, alguns desses gêneros costumam ser um pouco mais assim, tá? Esses caules mais inchados assim, né? Eles servem para armazenar água, né? Esse é um dos principais objetivos, tá? As raízes acabam repetindo um pouco o caule, né? Aqui claro, tem poucas raízes Stangéria, mas aqui a gente vê as raízes bem engrossadas para armazenamento de água, tá? Então, raízes não são uma das principais estruturas, como a gente vai ver num outro grupo. Em Velvite a gente tem raízes muito mais profundas do que a planta como um todo, mas aqui elas têm a função de armazenar água por conta desse ambiente seco, tá? O andro e o ginostróbilo eles são distintos, tanto em forma quanto em tamanho. No geral, em gimnospermas como um todo, o androstróbilo e o ginostróbilo são diferentes. Tá? A gente consegue reconhecer facilmente. Só que aqui, o androstróbilo ele pode ser bem grande, como essa primeira imagem. Aqui está sem escala, mas isso tem 30 centímetros. Tá? E o ginostróbilo muda muito de tamanho. Tá? Esse androstróbilo, né, ele vai ter androsporófilos, lembrem, né, dos termos, agrupados, né, formando essa estrutura, cheio de esporângios. Androsporângios, no caso aqui, onde se produzem os esporos e os gametas masculinos, né? O gametófito masculino é o grão de pólen que vai sair daqui, lembrem disso. E ele é um cone, porque ele tem um eixo central. O ginostróbilo das cicas, eu vou mostrar mais fotos depois, ele não tem um eixo central, então ele não é um cone. Tá? Cone é quando tem um eixo central. Ele tem essas folhas modificadas, onde na base estavam os óvulos, né? Depois dão origem à semente. Aqui, ó, um androstróbilo masculino, bem grande, bem fedido. Uma vez a falecida professora Lúcia
Ela coletou um desse, deixou no carro por uns 2 dias, acho que ficou um ano o carro com cheiro ruim desse negócio. Está exposto no laboratório, a gente costuma ver na aula prática, eu vou ver se eu mostro para vocês. E aqui se formando, né, alguns ginostróbilos. Tá? Aqui só para mostrar, né, nesse artigo aqui, vocês conseguem ver na internet, vários formatos diferentes de androstróbilos e ginostróbilos dessas cicas, dessa subclasse como um todo. Vai de 2 a 80 centímetros, em média, o tamanho. Tá? Então varia bastante cor, jeito, enfim. Cada espécie tem uma característica. Né? Essas plantas, no geral, são dioicas. Né? Aqui eu tenho 2 zâmias, que ocorrem na Amazônia, Zamia brongniart. Tá? Aqui está a masculina, aqui está a feminina. Essas plantas têm um gameta flagelado. Eu vou falar dele mais adiante, mas seria uma característica ancestral desse grupo. Né? O que ligava ele assim ao ancestral da Isamambaia junto lá. Né? Então, aqui o gameta masculino ainda é flagelado. Mas vejam, o gameta não é o grão de pólen. Então, é aquela célula que está lá dentro do grão de pólen que tem flagelo. E ele vai precisar disso depois, eu vou detalhar no ciclo de vida no finalzinho dessa aula. Tá? O pólen é produzido nesses cones, então, com esses esporofílos expostos em espiral com seus androsporângios. Aqui é uma estrutura, né? Então esse aqui é o androstróbilo com os androsporângios, né? Tá aqui, ok? E aqui quando ele abre os esporângios, né? O androsporângio para liberar o grão de pólen. Aqui, ó, então, removendo uma daquelas estruturas, né, o androsporofilo. Ele às vezes tem um pequeno pedicelo, alguns autores, inclusive, que na imagem aparece como microesporangióforo, né? Mas é bem pequeno nesse grupo, tá? Então, cada pedacinho desse, dando um zoom aqui, ó, é um esporângio, né? E dentro dele vários grãos de pólen. Quem trabalha com Zika tira uma série de caracteres vegetativos e reprodutivos de medição, tá? Então são 19 itens mais ou menos. Só vou destacar aqui, né, no comprimento da folha, é observado para identificar a espécie, o número de pinas, então tem que ficar contando, o espaçamento entre essas pinas, né? Qual a distância, se isso é largo ou não, tá? O número de óvulos que vão estar presentes, ou ainda a largura do microesporofilo, ok? Então essas estruturas como um todo, né, que está aqui, ou do androsporofilo, ou do ginosporofilo, enfim, todos eles são tirados como medidas importantes para quem trabalha com taxonomia. Quem quiser aprender um pouco mais, tem esse livro aqui, ó, Classificação das Cicas, né? Tá na internet, é fácil de achar. Então as plantas femininas, né, elas têm um ginosporófilo, né, agrupados no ápice do caule, sempre no ápice, todas as estruturas, né, porque não tem gema lateral. No geral, se tiver uma gema, ela vai induzir a produção de um novo indivíduo, mas não a ramos especiais. Tá? Ele pode ser meio folhoso, às vezes formando um escudo, às vezes até tipo o tamanho de uma bola de basquete. Tá? Eles não são agrupados em cones, como eu falei, ou estróbilos, ok? Não tem um eixo central. Tem de 2 a 8 óvulos na margem dos ginosporofilos, estão aqui. Ó. E dão origem a sementes grandes, um pouco achatadas, geralmente cobertas por uma camada carnosa e às vezes vermelhas. Tá? Então, assim, em alguns casos ela tem coloração vermelha para ser dispersa por aves, ou algo parecido. Né? O que a gente vai encontrar? Né? Então, aqui eu tenho os ginosporofilos, né, as folhas modificadas que portam os esporângios que no final davam origem aos óvulos. Né? E aqui dentro uma osfera. Ok? Em alguns casos ele aborta, não sei se vocês já repararam numa cica, eu vou mostrar mais adiante, mas algumas acabam abortando, nem todas se desenvolvem. E aqui algumas, né? De Stangéria, bem vermelho, aqui de Cicas revoluta, que é comum na região, bem vermelhinho. E o ciclo de vida, né? O que acontece? Essas plantas geralmente são polinizadas por besouros. Elas não são polinizadas pelo vento, claro, tem também, né? Mas besouro é importante na polinização, tá? Então ele se alimenta do grão de pólen, vai na planta feminina e acaba dispersando. Mas o que acontece? Eu vou pedir para vocês olharem os nomes, tá? Isso aqui é de um ciclo em espanhol. Ele é bem ilustrado, por isso que eu gosto de usar ele, mas os nomes aqui vão dar confusão. Então o que a gente tem, né? O androsporângio, o androstróbilo, com os seus androsporângios, aqui todos, né, produzindo os grãos de pólen, e aqui o feminino, né? O ginostróbilo, o ginosporófilo com o ginosporângio. Trava-língua, né? Como é que funciona mais ou menos? O grão de pólen vai ter lá suas 4 células, tá? Aqui, ó, 4 células protálicas.
a célula do tubo e a célula generativa, que é a célula que vai fecundar a osfera. Então essa célula ela rompe, né, esse gametófito masculino que ele rompe, que é o grão de pólen, o gameta está aqui, e começa a desenvolver um tubo. Tá? Mas isso só quando ele caiu na planta feminina. Então o que acontece? A planta feminina se desenvolve e lá na região, eu não vou chamar de estigmática, mas numa região similar a isso, cai o grão de pólen levado por um besouro ou pelo vento. Aí ele tem que começar a germinar para chegar até a osfera. Tá? Então a função do tubo polínico é começar a levar o gameta, que está aqui, para a osfera. Esse tubo polínico, ele é austorial nesses primeiros grupos de plantas. O que significa? Ele se alimenta das estruturas aqui femininas ao redor, tá? Do nucelo, das paredes. Então ele vai se nutrindo, isso leva meses. Tá? Ele vai se desenvolvendo lentamente até chegar lá na osfera. Uma vez que ele chega lá, ele não deposita totalmente o gameta masculino dentro da osfera, como vai acontecer em pinos, em guineto e em todas as angiospermas. Ele libera ele numa câmara aquífera, ou algo parecido. Aqui assim ao redor tem água. E aí esse gameta vai nadar. Então ele é assim, ó, cheio de flagelos, tá? E vai nadar até a osfera. Então vejam que precisa de água, mas assim, é no final do processo de fecundação. Ok? E aí uma vez que ele nada, ele fecunda a osfera. Tá? Depois eu vou voltar a isso, eu só quero mostrar. Então como é que funciona a produção de um grão de pólen, né? Eu tenho aqui os esporângios, que são dois N's, né, o tecido esporogênico, ele faz meiose e dá origem ao esporo, N. Esse esporo, N, faz mitose, aliás, perdão, deixa eu voltar aqui. Esse tecido esporogênico tem suas células, que está aqui representada, e essas células elas fazem meiose e dão origem a 4 células. Cada célula dessa é um esporo. Tá? Cada célula dessa faz suas divisões mitóticas e produz o grão de pólen com 4 células internas. 2 protálicas, uma generativa e a do tubo, como a gente já viu. Ok? Para aqui o processo por enquanto. No feminino, é mais ou menos a mesma coisa. Né? A gente tem lá um óvulo, protegido por um tegumento, ok? O nucelo ao redor, como a gente viu lá na aula da semente, e a osfera. Tá? E o micrópilo, né? Onde o grão de pólen vai ter que chegar no futuro de algum jeito. Sem água, né? Essa célula original aqui, que vai dar origem à osfera, o que ela faz, né? A célula mãe do megásporo, esse aqui é 2N. Ele vai fazer N e dar origem a 4 esporos. 3 desses esporos degeneram, morrem. Eu já falei, né? Não dá conta de tudo isso. E essa célula faz mitose e se desenvolve em um arquegônio, onde vai ter uma osfera presente. 2 arquegônios, mais precisamente nesse grupo. Cada um com a sua osfera. O nucelo, tá? Que são as células do megaesporângio que estavam ali ao redor. Tá? Uma vez que esse grão de pólen, então, ele chega na região aqui da micrópila, né? Ele começa a germinar para tentar liberar aquele gameta masculino. Tá? Uma vez que ele rompe, isso aqui não são 4 gametas numa célula, uma só que ela está andando. Tá? Ele rompe aqui numa câmara aquífera, tá? Tipo uma gota de água que tem aqui, e vai até o arquegônio onde está a osfera. Tá? Por que é arquegônio? Porque eu tenho aqui uma osfera e várias células aqui ao redor, que dão suporte. Tá bom? Isso aqui não é um saco embrionário como eu vou ter em angiosperma ou em outros grupos. Tá? Aqui eu tenho um arquegônio, que é uma estrutura multicelular, com uma osfera, e ele aqui dando suporte. Então eu preciso que esse gameta masculino que estava dentro do grão de pólen, okay? Que era o gametófito masculino, vejam, gametófito, esse gameta masculino, portanto, fecunde a osfera, uma vez que fecundou, dá origem à semente. Ficou claro? Se não ficou, eu preciso que vocês me avisem para a gente voltar isso na nossa aula, ok? Como é que eu separo as principais espécies cultivadas de Sica, né? Aqui na região a gente vai ter Sica revoluta e Circinales, tá? Basicamente essas duas espécies ocorrendo, e eu consigo separar pela folha, é um pouco mais difícil, mas pela estrutura feminina é um pouco mais fácil, tá? A Sica revoluta tem essa folha modificada, portando os óvulos bem pilosa e um pouco mais achatada, enquanto nas Circinales parece mais uma seta, né? E ela não é tão pilosa assim. Aqui, ó, uma espécie e a outra espécie, tá? Um Ginostrobulus, né? Olha aqui, esse é do campus da FURB, né? Então essa é a revoluta, eu sempre confundo elas. Várias sementes grandes desenvolvidas. Esse aqui é o que está ali no bloco
saindo do bloco I, né? Indo para o T. Aqui, ó, várias abortadas, entenderam? Vejam que é bem pilosa, e aqui a semente dessa cica. Aqui uma cica platifila, né? Com suas sementes, tá? Aqui um ginostróbilo de zâmia, ele é um pouco mais estruturado, né? É um pouco diferente. Neste caso, eu tenho em zâmia um eixo. Então eu tenho um estróbilo de fato, tá? E ele esconde um pouco mais as sementes. Vejam, elas estão aqui, ó, os óvulos estão aqui dentro, estão escondidas. Depois, quando está maduro, ele abre, né, para expor as sementes vermelhas também nessa espécie, tá? Tem registro, portanto, de besouro polinizando plantas de 99 milhões de anos atrás, tá? Então esse trabalho aqui vem mostrar, né, que esses besouros se alimentavam do grão de pólen e levavam o grão de pólen até as plantas femininas, tá? Então mostra que isso não é só o vento que poliniza esses grupos, pelo menos este. E aqui eu quero mostrar algumas espécies para vocês. A Estangéria está limitada a essa região aqui da África. Olha só, se me mostra uma foto disso, eu primeiro ia achar que era uma samambaia, porque isso aqui é um pinado, né? Assim, é uma planta bem diferente. Se mostrar um estróbilo, tudo bem, mas se não mostra o estróbilo e não conhece, né? Tem fóssil de zamites desses grupos também, tá? Lembra inclusive alguma daquelas medulosas lá que eu mostrei nos grupos extintos, isso é do Triássico. E como é que eu separo as duas famílias, né? Eu tenho Cicadácea e Zamiaceae, como eu falei. Cicadácea é fácil, são as cicas, né? E tem uma única nervura, ó, tá? Visível, tá? Enquanto em Zamiaceae eu tenho várias nervuras, ok? Então, basicamente, isso ajuda a se separar morfologicamente as famílias. Tem outras características, né? Mas morfológicas são essas. Aqui uma Microcicas calocoma. Olha o tamanho desse estróbilo e pelo formato é o feminino. Não tem nada de micro, né? Cicas revoluta, que é a mais comum aqui na região, é a palma de Ramos, né? Para quem vai na Igreja Católica, no domingo de Ramos eles usam essa folha. Essa planta não ocorria lá no Oriente Médio, né? Nunca ocorreu. É nativa lá da Austrália e dessas regiões ou da Ásia, mas hoje em dia ela é utilizada e ela tem as folhas bem pontudas e bem rígidas, enquanto a outra cica, a Circinalis, cultivada um pouco menos na região, as folhas não são tão duras. Tá? Ali um Encephalartos na África, e olha ali os estróbilos. Aqui só mostrar alguns ginostróbilos, né? Macrozâmia, Encephalartos de novo, outros Encephalartos, né? Mostrando os vários formatos, inclusive aqui mostrando mais de um estróbilo sendo desenvolvido. Aqui o Encephalartos ferox. Aqui uma macrozâmia na esquerda, uma microcicas na direita, tá? Mas essa microcicas aqui tem mais de 2 metros. Essa aqui, claro, bem mais. Parece uma palmeira, né? Mas ó, sempre no ápice do desenvolvimento das folhas. O Encephalartos longifólios. Muitas dessas são vendidas em floriculturas, não aqui na região, né? Você até pode encomendar, são bastante caras, né? Zâmia furfurácea. Essa eu já vi cultivada no Rio Grande do Sul. Eu sempre quis na FURB, eu nunca achei uma muda aqui próximo para colocar. Para a gente manter em cultivo, né? Vai que algum de vocês tem. Não confundam com Zâmia culca. Procurem na internet. Zâmia culca é parente de Antúrio, é uma angiosperma. Uma vez levaram no laboratório, eu tenho uma zâmia. Eu disse, que legal, quero botar no jardim. Eu fui olhar, era uma Zâmia culca, uma angiosperma, tá? Não, o pessoal chama de zâmia, mas não é a zâmia, este gênero, é outra coisa. O gênero é Zâmia culca, angiosperma. Aqui um dion que eu vi no México. Aqui as margens das folhas, né, das pinas, são aciculadas, né, denteadas. Aqui a Cicas revoluta desenvolvendo, né, então um pouco curvada algumas dessas folhas, né, cada ano produz um ciclo novo. E aqui tem uma Cicas revoluta plantada pelo Fritz Miller, lá no Museu Fritz Miller, em 1876. Tá? Aqui tem um cidadão, essa foto não é minha, mas é bem alta, tá, a planta. E aqui aconteceu alguma coisa, talvez caiu um galho no passado, por algum motivo ela bifurcou. Tá? Isso não é comum. E está aqui, lá vivinha, quem frequenta o museu, né? Eu recomendo a visita, pode fotografá-la novamente. Eu recomendo a visita quando for possível, né? E por fim, uma curiosidade, tem uma tribo indígena lá na Austrália, naquelas regiões, que tem uma alta incidência de esclerose e Parkinson, né? Os pesquisadores descobriram, e eles perceberam que esses indivíduos se alimentam de morcegos. E esses morcegos consomem cicas. Então acredita-se que aquela cicacina, né, aquele composto tóxico, ele passe, né, desses indivíduos, se acumule nos morcegos e por fim vá para essa população e cause essa incidência elevada de esclerose e Parkinson. Tá? Aqui alguns exemplos. Aquele livro tem umas ilustrações muito bonitas, né? Aqui uma Ceratozâmia. Basicamente, essa foto é da internet, essa é do livro, né? Quase a mesma coisa. Aqui uma Xígua. Gente, isso aqui parece outro angiosperma, né? Uma planta bem diferente. Claro, não com esses estróbilos, né?
Aqui uma Cicas, um Dion, nas florestas lá no México. Um Encefalartos, Lepidosâmia, Macrosâmia, de novo, né? Olha uma palmeira, parece folha de palmeira. Aqui Microcicas, aqui uma Stangéria. E existe uma cica, uma zâmia, aliás, perdão, uma Cicadace epífita, zâmia pseudoparasítica. Tá? O nome já diz, né? Ela é pseudo, ela não é nada parasita, eu nunca a vi. E é a única Cicadace, ou melhor, a única Cicadide que não é terrícola. Tá? E é, dentre esses grupos, a única epifítica, porque lá em Guineton a gente vai encontrar algumas que são lianas. Mas essa é a única que eu tenho de registro, que é epífita. Tá? Então é raro, se um dia alguém encontrar na vida, é um registro para ser feito. Então essa é uma zâmia pseudoparasítica. E era isso que a gente tinha de cicadídeo. Essas são aulas mais curtas. Agora a gente vai para a aula de ginkgoide.